Taz, vamos começar falando da revista britânica The Economist, que queria saber a sua opinião. Pegou pesado demais? Joe Biden vai suportar tanta pressão? Pegou pesado. Achei uma imagem assim que não condiz muito com a Economist, né? O Biden, ele vive uma situação tão curiosa porque a economia americana tem sinais excelentes, nunca esteve tão bem comparada com as outras economias, nem se fala. Tudo, né? Emprego melhorando. Uma série de coisas, a inovação, né? Os Estados Unidos nunca teve num momento tão bom em relação aos seus principais, enfim, competidores. Aí estamos falando da China, que está num momento difícil e tal. E o Biden não consegue traduzir isso em discurso, em comunicação. Há uma comunicação muito ruim do que está acontecendo nos Estados Unidos. E, do outro lado, tem um cara como o Trump. Esse vídeo que apareceu ali, assim, dá nojo de ver esse vídeo, de ver como que ele se refere a Kamala Harris, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o público do Trump é majoritariamente masculino, né? Então, toda vez que aparece um vídeo dele menosprezando uma mulher e tudo mais, ele cresce no público dele. E fica aquela questão, né? Eu achei os comentaristas ali muito pessimistas em relação ao Biden. Os números do Biden, principalmente, inclusive depois do debate, não são tão ruins, não. É bom lembrar que está ali, os números estão próximos, né? A idade dos dois também está próxima, mas o que importa é a percepção. E tem um outro dado desse debate que está sendo até hoje, né? Nós estamos aqui falando que o Biden, né, ele mesmo estava falando lá no programa de rádio, os americanos viram mais o debate nos cortes da internet do que na íntegra. Então, nós estamos vivendo uma realidade que enfim, muito fluida em diversas camadas. Então, essa comunicação do Biden, se não melhorar, a dificuldade vai aumentar. Agora, Vila, caso Joe Biden realmente desista dessa eleição, na sua opinião, quais seriam os nomes mais preparados? Olha, dos últimos tempos, o caso mais antigo, voltando um pouco, foi do Lyndon Johnson, em 1968. Lyndon Johnson poderia ser candidato à reeleição. Foi um bom presidente, a questão dos direitos civis ali. O ano de 68 foi um ano complicadérrimo. Tinha a Guerra do Vietnã, a ofensiva do Tet, o auge dos movimentos contra a Guerra do Vietnã, e o Lyndon Johnson era presidente. Teve a primária, ele venceu, ele poderia ser candidato à reeleição. Acabou abdicando. Então, foi um caso. Mas o Lyndon Johnson, em termos de participação, de mudança dos Estados Unidos, é muito superior ao Biden, né? Porque ele colocou o dedo nas questões. Teve o assassinato de Martin Luther King. Bem, foi muito complicado aquele período. Então, a questão que se coloca é descobrir o melhor nome, né? Existem sugestões de nome de alguns governadores que têm expressão, no caso norte-americano. Eu acho que a vice-presidente não é a melhor saída, tendo em vista que ela... Claro que o vice-presidente tem um papel secundário nos Estados Unidos, mas ela teve um papel ultra-secundário. Esperava-se muito dela, de ter uma participação um pouco mais efetiva no quadriênio presidencial, que não ocorreu. Então, se tiver uma saída, seria alguém que não fosse nem o presidente atual, nem a vice, mas um terceiro. Agora, tudo isso teria de passar por uma análise do Partido Democrata, que perdeu as grandes lideranças também. Nem o Partido Democrata é o que foi no passado, e o republicano nem se diz. Há uma crise gravíssima nos dois grandes partidos americanos.